Ghost of Yotei nem lançou e a galera já está massacrando nas redes sociais, falando que o jogo é woke, falando que os gráficos rodariam em PlayStation 4, falando que é uma cópia do Ghost of Tsushima que não vale o preço que está. E a maior polêmica delas, pessoal, é que dois escritores que estão participando do roteiro do jogo fizeram parte do desastre que foi Dragon Age Veilguard. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou colocar a minha opinião, a minha visão de um entusiasta de Ghost of Tsushima, que é um dos jogos que eu mais joguei. Para quem acompanha no canal, eu sou super fã da franquia, que está se tornando uma franquia, né? E eu vou colocar a minha visão sobre os fatos, as polêmicas, eu vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo agora com o jogo. Eu não vou colocar nenhuma opinião política ou coisas do tipo, eu vou colocar apenas a minha opinião baseada no mundo dos jogos, de coisas que funcionaram, de jogos que foram muito bem, de jogos que foram muito mal. Se alguém tiver alguma opinião, mandem aí nos comentários, mas eu vou colocar uma minha visão sobre as novas mecânicas e tudo, pessoal. Fica aí até o final que tem muita coisa legal por vir. Fechou? Bora! Pessoal, começando pelos gráficos. Os gráficos de Ghost of Tsushima, eles são maravilhosos, pessoal. A gente não tem o que falar sobre o jogo. É um jogo graficamente incrível, a direção de arte é incrível do jogo, que deixa, querendo ou não, graficamente o jogo mais bonito, né, mais impressionante. E Ghost of Yotei está no mesmo nível para cima, pessoal. Ou seja, os gráficos eles vão vir melhores, tá? Isso é incontestável. Ah, se esse jogo rodaria em PlayStation 4 ou não, eu acho que não. Colocando a minha opinião, o jogo está com muito mais detalhes, como vocês podem ver. Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês observarem. A mecânica de jogabilidade, ela vai vir melhorada. Então existem muitas outras coisas que o jogo implementou que não tinham em Ghost of Tsushima, mas vão ter agora. Mas mantendo o ponto dos gráficos, os gráficos em específico, a maior mudança que eu vejo que vai acontecer é em relação às expressões faciais dos personagens. Vou até colocar aqui uma foto do Jin e da Atsu, que antes, na minha opinião, o jogo do Ghost of Tsushima tinha expressões faciais muito robóticas, poucas expressões, né? Parecia que eles eram muito bonecos moldados ali. E agora os gráficos estão melhorados. Vocês podem ver que as expressões faciais, os detalhes do rosto dos inimigos, através da Atsu, estão muito melhores. Isso é incontestável. E lembrando, pessoal, esse é um jogo, Ghost of Tsushima, é um jogo de PlayStation 4, tá? Esse jogo que está sendo lançado agora é para a nova geração do PlayStation 5. Então, pessoal, nós estamos acostumados a ver mudanças gráficas muito relevantes de uma geração para outra. Se você pegar Mega Drive, Nintendo, para o PlayStation 1, depois para o PlayStation 2, PlayStation 3, tiveram melhorias gráficas muito grandes. Mas a partir do momento que foi do PlayStation 3 para o PlayStation 4 e do 4 para o 5, as melhorias gráficas elas não são tão significativas, porque estamos chegando num limite ali tecnológico envolvendo os gráficos. Provavelmente com o PlayStation 6 eu acredito que vai ser possível deixar os gráficos melhores do que já estão, mas hoje em relação ao PlayStation 5 e PlayStation 4, os gráficos eles vão ficar nesse nível que está muito bom. O gráfico do Ghost of Tsushima é impressionante e o Ghost of Yotei vai ser impressionante também. Então eu não sei por que tanta essa polêmica da galera querer comparar um jogo com outro, falar como se isso fosse algo ruim. Se você está comparando um jogo que é graficamente incrível com uma sequência que vai vir graficamente incrível com mais melhorias, com melhorias de expressões e tudo mais, isso é algo positivo. Então eu não vejo uma polêmica muito grande em relação aos gráficos. Talvez as pessoas queiram arranjar, buscar pelo em ovo ali, coisa que, por exemplo, outros jogos que tiveram sequências não foram tão criticados. Eu acredito que esse jogo está trazendo uma atenção muito grande por outros motivos. Mas finalizando esse assunto dos gráficos, pessoal, eu acredito sim que o jogo vai vir com melhorias gráficas incríveis e outras jogabilidades que vão deixar o jogo mais
fluido e tudo mais, os detalhes dos cenários vão ser mais impressionantes, como a gente consegue ver nas imagens. Então eu acredito que dos gráficos só vão ter coisas boas por vir. Pessoal, agora eu vou falar sobre um ponto que poucas pessoas estão falando, que é sobre a qualidade do áudio. O áudio está melhorado. Eu recentemente joguei Ghost of Tsushima, eu tenho série aqui no canal. A minha esposa está jogando Ghost of Tsushima, é um jogo que eu estou de forma recorrente sempre jogando, que eu gosto muito. É o jogo que eu mais joguei até hoje, de longe. Tirando futebol, que acho que eu devo ter umas 500 horas aí de PES, hein? Bom, voltando. O áudio das espadas batendo uma nas outras, pessoal, tá impressionante, tá algo muito mais real. Eu vejo jogando Ghost of Tsushima e falo assim, cara, não tá igual, tá melhor. Então o áudio tá mais refinado, a qualidade do áudio no cenário tá muito boa. Vocês podem reparar quando a Atsu ela defende as espadas, parece um som de metal perfeito, puro ali. Muito bom, esse é um detalhe que eu vejo como uma melhoria que vai vir para agregar, até por causa da mecânica do PlayStation 5, que já é mais capacitado para trazer isso em relação ao PlayStation 4. Fiquem ligados. Falando agora, pessoal, sobre as melhorias de mecânicas do jogo. Algumas mecânicas foram mantidas, muitas das principais mecânicas foram mantidas, de combate e tudo mais. Por quê? Isso é algo ruim? Não, de forma alguma. Isso é algo ótimo. Ghost of Tsushima tem um combate, um dos mais incríveis que eu já joguei. Então, a mecânica ela tem que sim ser mantida, isso não é um problema. Muitas pessoas às vezes jogam Assassin's Creed, que às vezes é um jogo que não é tão polido, e não reclamam, adoram o jogo, porque as mecânicas que são boas o pessoal mantém e só vai refinando. O problema é que muitas das vezes nesses jogos são mantidas coisas que não são tão refinadas, que vão sendo levadas de um jogo para o outro. A mecânica da inteligência artificial dos inimigos, que às vezes não é tão boa e que é mantida em um jogo após o outro. No caso do Ghost of Tsushima, a mecânica do combate era muito boa. Então, em Ghost of Yotei, a mecânica do combate vai ser muito boa também. Mecânicas novas, pessoal, como por exemplo, do desarmar o inimigo, que não existiam antes. Existe a mecânica de você pegar a arma do inimigo que está no chão para jogar no outro, como a lança, como foi revelado no trailer. Tem várias outras mecânicas legais que foram implementadas. Ponto agora, pessoal, que eu também fiquei com um aperto no coração, eu confesso. Muitas outras pessoas também comentaram que não gostaram disso, que não teremos mais o sistema de posturas. Teremos a troca de armas, teremos 5 armas que nós poderemos usar. Então, antes nós tínhamos 4 posturas, agora nós teremos potencialmente 5 armas, então já é um implemento a mais. Teremos também uma arma de mão que dá para ver em um pequeno HUDzinho que aparece, vou tentar colocar a imagem aqui para vocês. Então sim, teremos uma mecânica mais vasta para explorar em relação ao combate. Eu gostei, não gostei, pessoal, eu só jogando mesmo para eu poder dar a minha opinião, mas eu vou tentar levar como positivo. Por quê? Porque é um outro jogo, não é o mesmo protagonista, então é interessante sim o jogo trazer essas novas mudanças, porque aí sim, se a galera já estava reclamando que o jogo era igual, se fizesse dessa maneira com a mesma mecânica de posturas, as pessoas iriam reclamar pra caramba. Eu acho válido essa mudança. Se eu vou gostar ou não, só jogando para saber. Mas eu tô ansioso aí para jogar com 2 espadas aí e cortar geral. Isso eu tenho certeza que eu vou me divertir bastante. Jogar com a Audacia aí, cortar geral com a espada longa, vai ser muito divertido, isso eu tenho certeza. A Sucker Punch manda muito bem nesses jogos de combate. Então, nesse ponto, pessoal, pega um pouco no coração o sistema de posturas ali, não ter mais, mas ao mesmo tempo eu tô ansioso para ver como é que vai ser lutar com várias armas diferentes, ali se adaptar. Teremos também atividades secundárias do jogo. No Ghost of Tsushima tínhamos muitas atividades repetitivas, como as tocas de raposa, desafios do bambu, até mesmo as fontes termais. Sempre a mesma mecânica, tinham poucas mecânicas diferentes, é sempre bem repetitivo. Isso foi uma crítica aí do pessoal, e os produtores do jogo já confirmaram que vão ter muitas missões e atividades secundárias diferentes. Colocaram uma imersão maior para o jogo
e um sentimento de o quão vasto e grande é esse mundo. Esse é um ponto interessante. Eles colocaram a mecânica da moeda, do desenho das paisagens, a mecânica do bambu foi mantida, das termas também, que foi confirmado, porém irão ter muitas novas mecânicas em relação a atividades secundárias. Os altares agora, eles estão estimulando os jogadores a procurar esses altares, porque cada altar vai trazer uma skill ali para a árvore de habilidades diferente. Então, muitas das vezes, às vezes a gente só buscava um ponto de técnica, agora a gente vai ter que buscar esses altares ali para melhorar. Então vai estimular os jogadores a fazer uma varredura e explorar bastante esse mundo, que vai ser bem grande. Pessoal, eu fiz um vídeo recentemente sobre o tamanho do jogo e pelo que parece, eu vou até tentar colocar um pequeno trecho aqui do que eu consegui investigar. O mundo aberto de Ghost of Yotei vai ser muito grande. Os produtores já afirmaram que vai ser o maior mundo aberto que eles já fizeram, que a Sucker Punch já fez. Então esperem um mundo grande, cheio de atividades, cheio de coisas para vocês explorarem. O Ghost of Tsushima tinha um mapa grande. O Ghost of Yotei aparentemente tem um mapa gigantesco, mas eu não acredito que todas as áreas do jogo vão ser exploráveis. Eu acredito que irão ter áreas, que nem Hogwarts Legacy, por exemplo, que você vê uma montanha, às vezes ali ela faz parte do cenário, só que você não consegue acessar ela, por exemplo, ali. Então eu acredito que talvez de uma forma mais refinada, o jogo não vai te deixar ir para aquela área, mas ela vai estar aí no meio, fazendo parte de de uma grande parte do mapa, e isso vai trazer uma imersão e uma profundidade de cenário muito maior. Mas eu não acredito que vai ser um mapa tipo assim, como na proporção diz, né, como na proporção mostra, que vai ser tipo 10 vezes maior. Eu não acredito que vai ser assim, mas o mapa vai ser maior que o do Ghost of Tsushima, certeza. Bom, vamos para o ponto mais importante do vídeo, que eu tenho certeza que todo mundo tá falando disso, todo mundo tá colocando uma polêmica muito grande em relação a isso. O jogo é woke ou não é woke? Olha, pessoal, eu espero muito que não seja. Não que eu vejo problema em relação a isso. Se a história for boa, pessoal, não tem problema nenhum. Esse é o ponto. Esse que a galera coloca uma polêmica enorme em relação ao jogo, só jogando pra gente saber se esse jogo ele vai ter uma agenda ali forçada, querendo colocar pautas ali que não deveriam estar lá. Por exemplo, algo que para mim foi forçado. Jogando Assassin's Creed Shadows, pessoal, o jogo, na minha opinião, woke zero, em nenhum momento. Não vejo, porque tem um samurai negro. Ele existiu, isso é histórico, isso não é woke, isso é história. Agora, isso é uma coisa que eu não gostei. Em um dos diálogos lá, eu poderia ter um romance homoafetivo com o Yasuke e um outro personagem. Eu escolhi não ter esse romance. Porém, em um dos diálogos, ele meteu um amigue. Não sei o que, amigue. Pessoal, Japão feudal, a galera se referia a amigue, desculpa, isso daí é forçado. Isso não tinha na época, entendeu? Então, por isso que eu vejo que isso foi colocado, foi pra cumprir uma agenda ali. Então, é ruim, é bom? Eu não estragou minha experiência com o jogo, mas que eu achei forçado e desnecessário, sem dúvida eu achei. Agora, The Last of Us 2 é woke? De forma alguma, não vejo. Porque tem o Lev, um personagem trans no jogo, que é uma agenda woke. Porque tem um romance lésbico, eu não vejo isso como woke. É uma história muito bem contada, um jogo incrível. Então, eu não vejo problema nisso. Mas, algo que me preocupa, pessoal. A principal personagem do jogo, a Atsu, ela é interpretada pela Erika Ishii. E ela é assumidamente uma ativista transgênero, né, de gênero fluido, né, que foi colocado lá. Espero que eu não esteja errado, não foi, se eu errei, me desculpe aí. Foi o que estava escrito lá, cada lugar falou uma coisa, mas eu vi lá no Instagram, no Insta dela, lá nos tweets, ela colocou como gênero fluido. O ponto, pessoal, ela é assumidamente uma ativista. E ela colocou tweets, pessoal, muito severos em relação à eleição do Trump. Mas você gosta do Trump? Eu não sei o que. Eu não tô aqui para falar disso. Eu tô para falar de jogo, pessoal. Só que ela colocou uma opinião muito forte, falando sobre policiais serem supremacistas e tudo mais.
que a galera que votou no Trump é tudo fascista, então colocou uma atenção muito grande pra cima dela em relação a isso, e a galera começou a dar um hate muito grande naturalmente. Como ela está envolvida com o jogo, a Sucker Punch acabou não se pronunciando, e isso gerou um pouco de tensão pra galera. Putz, a Sucker Punch não falou nada, muito estranho. Ah, mas vai ser ruim a atuação, não vai, não sei o que. Pessoal, não temos como saber, não temos como saber. Os diretores do jogo foram perguntados se o jogo é woke ou não. Eles meio que desviaram da resposta, acredito que por medo de tomarem mais hate, que hoje o mundo tá assim, né? Você deu sua opinião, hate, não sei o que, hate. Então, eles foram neutros, que eu achei bom isso. E eles falaram que a mudança do protagonista, do Jin Sakai, para a Atsu, foi uma questão que a história do Jin já foi contada, e eu também acho, eu não acho que precisaria ter uma continuação com o Jin Sakai, porque a história dele foi muito boa, o arco dele, né, de um samurai honrado, aí se transformou, ele meio que perdeu a sua honra para salvar o seu povo, e ele perdeu tudo no fim das contas, mas para salvar o seu povo. Então esse foi o arco contado, e é isso, tá ótimo, muito bom, eu gostei e muito. Agora da Atsu, o que eles falaram é que eles colocaram uma mitologia envolvendo a Onryo, que ela é potencialmente, né, isso é dos contos folclóricos do Japão, ela é um espírito vingativo feminino, né, que é de uma mulher que ela foi injustiçada, morta, enfim, tem várias histórias, né, que ela veio pra se vingar, então vai ser uma história de vingança, vai ser outra história. Então não vejo problema nenhum, espero que seja muito bom e que ela aterrorize geral aí, eu quero usar o poder especial dela e aterrorizar geral mesmo, não vejo um problema nisso, tá? Só que a galera fala, colocou uma mulher, colocou uma samurai que é mulher, isso não tinha antes, então eu acredito que não tem problema nisso. O ponto é uma história envolvendo o espírito da Onryo, como Samurai de Olhos Azuis, não sei se vocês assistiram na Netflix, que foi, putz, muito bom, e é uma samurai mulher, e eu achei demais, pessoal, demais, a história é muito boa, e eu acredito que se seguir essa linha, até tem uma história um pouco parecida, se vocês forem ver. Se você se seguir nessa linha, vai ser muito bom. Então, não vejo um problema nisso. É woke porque colocou uma mulher? Não é. E não tem problema nenhum nisso, se for uma história muito bem contada. Agora, pessoal, o que de fato, de tudo isso que eu falei, de fato que me preocupou muito mesmo, eu falo com grande pesar, é que eu descobri isso depois, por isso que me incentivou a fazer esse vídeo. Foi que eu descobri que dois escritores que entraram para a parte de roteiro de Ghost of Yotei, eles participaram, na verdade, da produção de Dragon Age Veilguard, que foi um fracasso, foi uma história muito mal contada, personagens rasos, parecendo que eles estavam querendo todos cumprir uma agenda ali, principalmente um específico, né, que é do não binário e tudo mais, que, nossa, galera, o ponto é, se fosse uma história muito boa mesmo, ninguém ia se preocupar com isso, mas como a história foi péssima, só que só quis ficar colocando essas pautas, é óbvio que ia ser um fracasso. Então, esses dois escritores estão envolvidos no jogo, e isso de fato me preocupa. Eu espero que eles não deixem a história de lado para querer ficar cumprindo a agenda e tudo mais. Mas, pessoal, não temos como saber, só jogando mesmo para saber, e eu espero muito mesmo que isso não aconteça, porque eu espero que Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, Ghost of sei lá das quantas, vire uma franquia, como Assassin's Creed é, e eu espero que seja uma franquia muito boa, pra gente ficar jogando jogo de samurai até eu ter 60 anos, é isso, entendeu? Então não tem problema nenhum, desde que seja uma história bem contada, pessoal, e o Ghost of Tsushima foi um sucesso, então a galera já colocar uma verba maior, então vai ser um exclusivo da PlayStation que vai vir esse ano aí pra gente, a gente tava pedindo, graças a Deus, um exclusivo, então a Sony já banca um pouquinho mais, fala assim, os caras mandaram bem no Ghost of Tsushima, vamos, né? Então, naturalmente, eu espero que Ghost of Yotei seja muito bom para eles darem uma sequência. E assim vai. Então, eu não vou torcer nunca pro fracasso, eu não vou boicotar o jogo, que nem muita gente já tá falando que não vai jogar e tudo mais. Eu acho isso um exagero. Então, assim, que nem o Last of Us 2, mesma coisa. Foi um jogaço, pessoal, foi um jogaço. Então, não adianta falar, porque tinha um trans, não sei o que e tal. Isso não é um problema, a história foi maravilhosa e eu torço muito para que Ghost of Yotei seja um sucesso, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe, vou colocar aqui todas as coisas que eu pesquisei e tudo mais aqui ao longo do vídeo
Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos. Obrigado a todas as pessoas que vêm apoiando, os seguidores, os inscritos vêm aumentando gradativamente, os likes, os comentários da galera, então sou muito grato a todos vocês, pessoal. É isso aí, valeu e falou!